Olá, meus queridos. Estou feliz por tê-los em meu canal Belas Histórias. Desejo que gostem de assistir. Escrevam comentários sobre nosso trabalho. É importante para nós. Obrigado a vocês. Diana, você poderia fazer a gentileza de me passar o jornal da manhã? Archie se virou para a esposa, Diana, que estava sentada em uma poltrona grande e profunda perto da lareira. O homem já passava dos 50 anos, mas ainda tinha boa aparência e tentava ser o mais móvel possível, o que, no entanto, não o impedia de pedir à esposa pequenos e agradáveis favores de vez em quando. Diana era 10 anos mais jovem do que o marido, mas mantinha a mente aberta e fazia de tudo para conservar sua bela aparência, pois o casal tinha os meios para isso. É claro, querido, disse Diana, depois se levantou graciosamente da longa mesa da sala de jantar, onde preferia tomar café, e entregou ao marido o jornal da manhã, ainda exibindo sua nova manicure na frente dele. Obrigado, meu amor, respondeu Archie, sorrindo deslumbrantemente. Do lado de fora, poderia parecer que os Tones eram algum tipo de novo rico, tentando levar uma vida um tanto pretensiosa e ostensiva, mas na realidade não era bem assim. Na verdade, o casal era dono de uma sólida empresa comercial, dedicada à fabricação de móveis individuais sob encomenda, mas administrava o negócio com honestidade do início ao fim, cuidando para que o cliente ficasse satisfeito e recebesse seu projeto em detalhes, com um belo acabamento e na hora certa. Para eles, o negócio não era um simples conjunto de números ou um método de enriquecimento rápido de móveis, ou no entendimento dos Tones, equivalia a uma verdadeira obra de arte e servia não apenas a propósitos exclusivamente práticos, mas também estéticos, criando na casa uma atmosfera única que poderia como que personificar todo o seu projeto com os próprios proprietários, revelando por meio dos móveis da casa o seu caráter. Embora sua fortuna não pudesse se comparar com os ganhos multimilionários de pessoas das primeiras linhas de classificação da revista Forbes, de qualquer forma, o caso dava a ele uma renda bastante estável, graças à qual, nesse caso, Stones era absolutamente o Alizene, sua família viveria em riqueza e bem-estar material por muitos anos. O casal se conheceu há mais de 30 anos, quando ambos ainda estavam na universidade. E, desde então, os jovens não se separaram um minuto sequer. Depois de viverem de alma para alma por tantos anos, o casal Stone aprendeu uma verdade simples que, na opinião deles, permitiu que essa união durasse tanto tempo. Quando as paixões e o primeiro amor desaparecem, para substituí-los na família vem um respeito mútuo e uma compreensão verdadeira e profunda do caráter e das necessidades do parceiro. Archie e Diana, ao longo dos anos, tiveram tempo para estudar e aceitar um ao outro como são, o que, por sua vez, permitiu que o casal evitasse não apenas as brigas globais, mas também os pequenos mal-entendidos que podem envenenar a vida, assim como a mais ousada das traições. Suspeitas, mentiras, subterfúgios sobre esse casal Stone nunca ouviu, e até, que pecado, se orgulha de seu casamento exemplar. Mas ainda mais do que uma união ideal e claramente o negócio favorito da família, Stone tinha orgulho de seu próprio filho, John. Quando o menino nasceu, Archie e Diane se consideraram as pessoas mais felizes do planeta. Desde a infância, John recebeu enorme atenção de seus pais, e embora o casal trabalhasse quase 24 horas por dia para desenvolver seus negócios, eles conseguiram, de alguma forma, dispensar babás e tutores contratados, dedicando-se de forma totalmente independente à educação e à saúde do filho. Diana nunca negligenciou seus deveres de mãe, sempre encontrando tempo para estudar com John ou ler uma história para ele dormir. Archie também conseguia explicar calmamente a seus sócios, no meio de uma reunião de negócios, que precisava sair por um momento. Ele ligava para casa para ver como estava o bebê. O homem sempre dava prioridade à família, por isso, nos fins de semana, tentava passar o máximo de tempo possível com a esposa e o filho, brincando com este último e passando horas agradáveis com Diana, que, nessas ocasiões, sempre tentava manter a conversa à parte. Ele sempre tentava deixar de lado o trabalho dos dois. O casal trabalhava na mesma empresa, mas dirigia departamentos diferentes, então às vezes eles não se encontravam no escritório por semanas seguidas. Os anos se passaram rapidamente, e então Stepan cresceu de um menino pequeno e modesto para um homem alto, de ombros largos e bonito, com um cabelo loiro claro brilhante, um sorriso encantador e olhos castanhos claros sempre alegres. John tinha o melhor de ambos os pais, o físico agradável, masculino e atlético do pai e a mente analítica e afiada da mãe.
Diana não poderia ter ficado mais feliz ao observar a engenhosidade do filho em resolver, primeiro, palavras cruzadas de revistas infantis, depois, de jornais para adultos e até mesmo de coleções das melhores palavras cruzadas do mundo, e, mais tarde, equações complexas de álgebra, que ele decifrava como se fossem amendoins. Não é de se admirar que, com essas habilidades fenomenais, Stepan tenha decidido entrar não apenas em qualquer lugar, mas na faculdade de matemática. O garoto sonhava que, com a ajuda de medições de alta precisão, ele seria capaz, no futuro, de desenvolver algoritmos inteiros para o controle automatizado de máquinas industriais complexas. Na verdade, em todas as características mencionadas acima, a semelhança de Stepan com seus pais terminava, ao contrário da opinião generalizada de que em tais famílias a maçã não cai longe da maçã, na família Stone era exatamente o oposto. Às vezes Archie imaginava que seu filho, ainda muito jovem, havia sido acidentalmente substituído na maternidade, tão diferente era o caráter de Stepan do de seus próprios pais. E quanto mais velho o filho ficava, mais vividamente essas diferenças se tornavam aparentes. Nesse caso, não se tratava de maus hábitos, era mais uma questão da percepção especial que John tinha do mundo ao seu redor e de sua posição nele. Assim, para cada opinião do pai e da esposa de Stone, o filho tinha a sua própria. O filho tinha a sua própria, muitas vezes completamente opostas. Isso era especialmente verdadeiro em relação à maneira como os pais de Stepan conduziam os negócios e ao próprio envolvimento direto do herdeiro nos negócios da família. Em resumo, Stepan Zavialov, apesar de toda a sua inteligência, não queria fazer parte dos negócios da família. Ele não queria fazer parte da empresa de seus pais. O garoto sonhava com supercomputadores e cálculo de algoritmos lineares, mas não em um dia dirigir uma empresa de marcenaria e ocupar o lugar do pai na cadeira de diretor. É por isso que a família feliz frequentemente tinha conflitos, durante os quais Zavialov Jr. sempre defendia zelosamente seu ponto de vista e estava pronto para enfrentar essa questão literalmente ou de frente. Filho, você entende, não podemos fazer isso sem você. Sem você neste negócio, Archie tentou exortar Stepan. Este negócio foi construído por mim e por sua mãe ao longo de muitos anos. Décadas, você poderia dizer. Naturalmente, não posso colocar um ocanhoto na cadeira de diretor. E eu nunca quis fazer isso. Você deve tomar as rédeas, filho, entendeu? Além disso, quem lhe disse que você não pode administrar uma empresa com seu hobby digital? Verifique os contratos, acompanhe os materiais, controle tudo e, no seu tempo livre, você pode fazer o que quiser. Sinceramente, não vejo qual é o problema aqui. Os olhos cor de avelã de Stepan escureceram em um instante, o que não era um bom presságio para seus pais. Um problema. Ah, sério, qual seria o problema aqui, papai? Perguntou o jovem sarcasticamente. Durante o dia, você monta mesas e cadeiras para os clientes da Prilis Elyseonimi e, à noite, está projetando foguetes, é isso? Pai, o senhor não acha que é fisicamente impossível combinar essas coisas? Fisicamente impossível? John, você está dramatizando de novo, interveio Diane. Não é isso que o pai está dizendo, o que ele está tentando dizer é que não importa o quão grande ou seja o seu hobby, não importa o quão importante ele lhe pareça hoje, ele pode mudar amanhã. E que você deve estar preparado para que seu grande conhecimento matemático e suas habilidades analíticas nunca sejam desperdiçados, porque você tem uma empresa familiar para manter e desenvolver. E que seu pai e eu ficaremos felizes em colocá-lo em suas mãos, e nas mãos de mais ninguém. Mamãe! O grito de sua filha ainda estava em seus ouvidos, rasgando seus tímpanos. A cabeça da mulher se moveu pelo travesseiro para a direita, para a esquerda, como se a mulher quisesse. Digam-me, queridos pais, que vocês já planejaram toda a minha vida, como vou viver, onde vou trabalhar? Talvez vocês também tenham me escolhido uma noiva com antecedência. O menino olhou para a mãe e cruzou as mãos sobre o peito. Seu pai bateu na mesa com força. Pare de falar assim com sua mãe. Eu não entendo de onde você tirou esse espírito teimoso. Nós tínhamos uma vida normal. O que aconteceu? O que aconteceu, pai, é que eu cresci. Agora eu sou um homem adulto, droga. E tenho o direito de decidir por mim mesmo como quero viver minha vida e o que quero fazer. E, sim,
Pretendo me casar. Só para você saber, não vou mudar de ideia. Diana apertou o coração e lentamente se acomodou em sua cadeira. "Me casar?" ela perguntou fracamente, segurando a lapela de seu paletó de tweed. "Como? Mas? Quando? Com quem?" Pareceu à mulher que a casa de repente ficou sem oxigênio e ela não conseguia respirar. "Diana, querida!" gritou Archie, correndo para a esposa. "O que posso lhe trazer, por favor? Água? Valeriana?" "Vou. Valeriana." Água e valeriana. Finalmente, a esposa conseguiu expirar. O pai da família correu imediatamente para a cozinha e, no caminho, agarrou o filho com raiva pela manga. "Olha o que você fez com a sua mãe. Você está louco? Quem diria uma coisa dessas? Quem diria uma coisa dessas? Você deveria ter nos contado no dia do nosso casamento. Vá se desculpar com a sua mãe imediatamente." Que tipo de revolucionário é esse? Archie foi à cozinha buscar um remédio, e Stepan se agachou na frente da mãe e pegou sua mão. Sua indignação foi substituída pela preocupação com o bem-estar de Diana. "Mamãe, tudo bem. Desculpe-me por ter falado tudo tão rápido. É que eu não tive a chance de lhe contar. Você não para de falar sobre o estágio. Vi escritório central, escritório central. Você tem que fazer um estágio em nossa sede, e então eu tinha perdido a esperança de que você me daria algo nesta vida para decidir por mim mesmo. E Alice? Alice é maravilhosa, você verá." "Alice?" Ainda com a mesma voz fraca, a mãe perguntou. "Alice quem? A da família de diplomatas da Blossom?" Uma leve esperança se infiltrou nas palavras da mulher, mas Stepan apenas balançou a cabeça. "E não, mãe, Alice Walker. Ela é da minha espécie, lembra? A das trevas." As esperanças de Diana se desvaneceram. Sim, ela se lembrava de quem era Alice Walker. Quem era aquela? Alice que veio de uma família de agricultores e do vilarejo? Uó! A mãe do jovem apertou seu coração novamente. Nesse momento, seu marido chegou com um copo de água em uma mão e um frasco de valeriana na outra. "E aqui, meu amor. Vamos lá, tenho exatamente 12 gotas, exatamente como o médico receitou." O homem entregou à mulher o medicamento que salvou sua vida, segurando-a gentilmente. Diana tomou um gole e inclinou a cabeça para o filho, voltando-se para o marido. "Muito bem, Archie, já estava na hora. Nosso filho decidiu se casar com uma garota da província. Tudo. Os estudos, os planos, o tudo se foi. Ele e sua jovem esposa vão construir foguetes. Bem no meio do campo. Por quê? Será uma colaboração interessante. Promissora." Stepan se levantou, assustando sua mãe novamente. "Uau! Era isso que eu queria dizer. Você não me deixa respirar sem analisar cada movimento meu. Você, mãe, deveria ter trabalhado na administração pública, nos órgãos. Você teria feito todos os criminosos confessarem seus atos de uma só vez, nem precisaria torturá-los. Seu sarcasmo teria feito tudo isso por você." "Ah, bem, chega de discussões!" gritou Zavialov Sênior para seu filho. "Acalme-se imediatamente e explique claramente o que está acontecendo aqui. Que garota da província, que campos com mísseis." Stepan, respirando mais ar em seu peito, bagunçou os cabelos brancos com o punho e começou a contar em detalhes. Descobriu-se que seu filho havia se encontrado com Alice na universidade. Ambos eram veteranos, mas em grupos diferentes. Descobriu-se que o jovem estava olhando há muito tempo para uma linda garota de cabelos escuros com olhos azuis incrivelmente profundos, mas ainda não tinha dado o primeiro passo. O fato era que Alice Walker sempre se comportava de forma muito modesta e, em contraste com seus outros colegas de classe, ela parecia muito retraída. A garota não frequentava festas em geral, não ia a boates com o grupo e não tolerava álcool. Em vez disso, Alice preferia passar todo o seu tempo livre no laboratório, onde experimentava diferentes fórmulas e variantes de algoritmos de seu último trabalho de conclusão de curso, ou na biblioteca, onde constantemente encontrava diferentes fórmulas e variantes de algoritmos de seu último trabalho de conclusão de curso.
Ou na biblioteca, onde constantemente encontrava novos livros sobre o assunto de seu diploma. A aluna não escondia suas ambições científicas. Ela estava ansiosa para vencer o concurso final de trabalhos dos alunos, cujo prêmio principal seria fazer um mestrado totalmente gratuito. Uma vaga financeira no tipo de escola em que Alice e Stepan estudavam era quase sempre uma raridade, e nem era preciso falar sobre o programa de mestrado, muitos alunos até pediam um empréstimo especial para ter a oportunidade de estudar em um perfil tão desejável para eles. Portanto, vencer a competição, mais do que qualquer outra coisa, era do interesse de Alice, e ela não pretendia se distrair e gastar seu precioso tempo com outra coisa que não fosse estudar e praticar sem parar. Com John Stone, a garota se encontrou por puro acaso. Um dia, Alice estava no laboratório, bisbilhotando sobre o próximo experimento, e acidentalmente se esqueceu de desligar um dispositivo engenhoso que a ajudava em seu trabalho. Naquela tarde, do outro lado da janela, uma tempestade estava se formando longa e forte, e quando a garota estava prestes a sair da sala de estudos, houve um súbito relâmpago. Houve um relâmpago repentino no céu. A carga elétrica atingiu instantaneamente o para-raios no telhado do prédio da sala de aula onde a garota estava estudando naquele momento. Aparentemente, a fiação do laboratório havia falhado. Porque no segundo seguinte houve um som sibilante ameaçador e o dispositivo explodiu em uma chuva torrencial. E o dispositivo explodiu com uma chuva de faíscas ofuscantes. Alice gritou de surpresa e medo e imediatamente correu para o corredor em busca de ajuda. A qualquer momento, o fogo no laboratório corria o risco de se espalhar para fora da sala de aula. E, nesse momento, Alice passou por Stepan, que estava voltando da última aula, pensando no caminho sobre o tópico de seu futuro relatório na conferência de outono. A aluna literalmente oscilou o cara, de modo que ele milagrosamente ficou de pé. Walker. Em sua surpresa, Stepan não percebeu imediatamente que ele talvez nem soubesse que eles estudavam na mesma faculdade. O que você está fazendo aqui? O que aconteceu? Os olhos azuis de Alice se arregalaram involuntariamente. Como você sabe meu nome? Há um incêndio. O laboratório está pegando fogo. Naquele momento, um cheiro forte de fumaça e plástico queimado chegou às narinas de Stepan. Na parede oposta do corredor, brilhos de fogo começaram a o dançar, e somente naquele momento o ar ao redor dos jovens literalmente o dançou com o fogo. O ar ao redor dos jovens literalmente o tremeu com o uivo da sirene de incêndio. Eles estavam lá sozinhos, não havia mais ninguém. Tentando gritar o som estridente, Stepan perguntou à garota. Ela balançou a cabeça negativamente. Os sons altos assustaram Alice, fazendo com que ela, contra sua vontade, se apertasse mais contra seu companheiro. Stepan colocou um braço em volta da garota e eles saíram correndo pelo corredor. A brigada de incêndio chegou 10 minutos depois. A essa altura, a sala do laboratório havia se incendiado quase completamente. Assim que o fogo foi completamente extinto, a polícia também chegou ao local e, depois de elaborar um protocolo, exigiu explicações de Alice e a garota. Eles exigiram explicações de Alice e a garota não escondeu que o incêndio havia começado na frente dela e agora estava tentando explicar à polícia e ao reitor exatamente como isso havia acontecido. O reitor, para dizer o mínimo, não estava feliz com o que havia acontecido. Ele agora só estava interessado em saber quem arcaria com o custo do conserto do laboratório e dos equipamentos que estavam lá dentro. Alice, você tem alguma ideia de quanto tudo isso vai custar? Apenas uma estimativa aproximada, não é? Havia equipamentos que custavam dezenas de milhares de dólares. Quem vai comprar um novo para nós agora? Talvez você. Ou talvez seus pais fazendeiros? A garota se agachou e ficou na frente do reitor com a cabeça baixa. Ela sabia muito bem que a soma que Stepan havia mencionado era de apenas 1,5 milhão de dólares. Stepan, que sabia que os pais da moça eram modestos e não podiam pagar nem 1/10 das despesas. Ele corajosamente deu um passo à frente e deixe-me ajudar a organizar tudo. Posso dar o dinheiro em parcelas à medida que a reconstrução avança. O reitor abriu a boca para protestar, mas naquele momento o chefe dos bombeiros se aproximou deles.
O chefe dos bombeiros, que havia chegado para investigar o incidente, aproximou-se deles. Vocês estão contando o dinheiro dos alunos para nada, Alexander, começou ele depois de cumprimentá-los. O caso é um caso de seguro. A instalação elétrica deveria ter sido trocada há muito tempo. O fogo teria começado em qualquer palco, mesmo que a garota tivesse desligado o aparelho. Mesmo que a moça tivesse desligado o aparelho. A rede era simplesmente incapaz de lidar com um aumento de 10 vezes na carga. Alexander estreitou os olhos em desgosto, mas teve que concordar com os argumentos do bombeiro. Fazia muitos anos que a fiação desse prédio não era religada. Stepan e Alice finalmente cederam. O reitor se limitou a uma repreensão estrita aos alunos, e no dia seguinte, a administração da instituição realizou uma grande reunião extraordinária, na qual as informações sobre segurança contra incêndio foram detalhadas. Alice ficou agradavelmente impressionada com a maneira como Stepan a defendeu perante o reitor. E, a partir daquele momento, os dois jovens iniciaram uma amizade agradável, que logo se transformou em uma amizade. Ambos gostavam muito de ciências, e depois em algo mais. E depois em algo mais. O romance durou cerca de 6 meses até que Stepan finalmente decidiu pedir Alice em casamento. E agora, envergonhado e gaguejando nos lugares mais emocionais, ele estava contando aos seus pais. O que isso quer dizer? Que você está namorando há 6 meses, e durante todo esse tempo, nenhuma palavra, nenhuma dica, você não mencionou que tem uma namorada. Filho, bem, isso é como uma faca em meu coração esfaqueado. Para minha família, as pessoas mais queridas para mim. E você não disse nada. Sim, Stepan não é bom, murmurou Archie depois de sua mãe. Eu não discuto, ele provavelmente tem uma boa moça. Mas por que se casar em primeiro lugar? Poderíamos ter saído por 1 ou 2 anos, nos conhecermos melhor. Muitos casais fazem isso hoje em dia. Testar seus sentimentos, ver como se sentem. Stepan pediu desculpas novamente à mãe e ao pai, mas agora ele parecia mais preocupado do que culpado por seu segredo. O que há para verificar, pai? Você e minha mãe, quando começaram a namorar. Vocês passaram 2 anos sentindo a mesma coisa? Zavialov senhor ficou em silêncio. Estou dizendo a mesma coisa. De qualquer forma, o que eu queria dizer é: mamãe, papai e são convidados para jantar pelos pais de Alice. Eles querem se conhecer porque são sogros, afinal de contas. E você vai poder ver a Alice. Você vai gostar muito dela, eu prometo. Diana olhou ansiosamente para o marido, dele também olhou para ela confuso. Agora eles têm que bancar o casamenteiro? É uma coisa boa, não é? Me dê mais valeriana, Archie. Ela pediu com uma voz incolor e depois se recostou na cadeira. O jantar na casa dos pais da noiva foi marcado para 2 dias depois, e no domingo à noite, as duas famílias se encontrariam na casa de Alice para se conhecerem e discutirem os detalhes do casamento. Não, Archie, eu não vou sobreviver a isso, Archie. Reclamou Diana. Ela só tinha visto um vislumbre de Alice, é claro. Eu só tinha visto um vislumbre de Alice, é claro, na reunião geral da comunidade universitária. Ela era uma coisinha linda. Mas veja bem, vamos chorar com ela e seus pais. Os provincianos, como são eles? Eles só querem saber de conseguir uma parte maior da ação aqui na capital. Stepan diz que ela é uma excelente aluna, sonha com um mestrado, ciências. Talvez sim, não discuto isso, mas essa é a única razão pela qual ela sonha, porque ela quer conquistar um lugar para si mesma. Sim, e o nosso ela só precisa do nosso como uma âncora. Se ela é tão inteligente, ela deve ter algum tipo de plano. E seus pais? Diana, por que você é tão inflexível em sua opinião sobre Alice? O pai da família tentou acalmar o clima acalorado. Você acha que nosso filho é tão estúpido que vai ser enganado, como o último major? O casal estava no quarto se preparando para dormir. Archie estava conferindo as notícias econômicas em seu laptop, como sempre fazia, e Diana estava sentada em frente ao espelho, aplicando um hidratante facial refrescante no rosto. Tudo o que ela conseguia pensar era em como Alice Walker, sem rosto, estava tentando pegar seu filho.
minha querida, nosso filho é, antes de tudo ele é um homem. E isso é um fato consumado, desculpe-me. Pense em quando você tinha a idade dele o quanto você pensou em perseguir uma garota bonita. Archie fechou a tampa do laptop e olhou com ceticismo para a esposa por cima dos óculos de leitura. Eu não tinha tempo para, como você diz, garotas bonitas, disse ele calmamente. Trabalhei em uma fábrica de móveis enquanto estava na universidade. Onde você e eu nos conhecemos, a propósito. Portanto, a única garota em minha vida sempre foi, e ainda é, você, minha querida. Diana se afastou, olhando de soslaio para o marido. Vó, bajulador, que bajulador, sempre encontrando uma palavra para dizer a uma mulher e fazê-la se derreter. Mas vamos voltar para nossas ovelhas, ou seja, Alice. O marido arregalou os olhos silenciosamente, sem que a esposa visse. Ele percebeu que o filho não havia escolhido a noiva mais invejável. Mas a escolha ainda era dele, não havia nada que ele pudesse fazer a respeito. Seus pais provavelmente são bêbados da aldeia. Eu sei do que estou falando. Meu Deus, quantos deles eu já vi em viagens de negócios. Uma coisa sobre os fazendeiros, ou eles se disfarçam com um belo nome estrangeiro, mas continuam bebendo. E continuam bebendo. E a única agricultura que eles têm apenas batatas e abobrinhas, e concluiu a mulher, passando creme nas mãos. Então agora temos que ser parentes desses alconautas? De jeito nenhum. Sua filha é uma piranha, é claro. Mas eu sou um tubarão. Sou um tubarão maior do que a maioria. O empresário apenas suspirou. O que está sugerindo? Quero dizer, não podemos simplesmente ignorar o convite dele e ignorar o convite dele? E se mais tarde, Deus nos livre, a imprensa falar sobre essa ou denúncia? O que as pessoas dirão sobre nós? Diana se aproximou da cama, do marido, e fechou desafiadoramente a tampa do laptop. Di sobre isso, meu querido, vamos pensar agora, você e eu, ela murmurou. Entenda, esse casamento não pode ser permitido. Nós somos Tones, não as últimas pessoas da cidade, e com caipiras que fazem aliança com o categoricamente contraindicado. Portanto, temos que inventar algo para fazer com que esses provincianos fujam de nós como fogo. Então, deve ser algo, bem, muito incomum, sugeriu o empresário. Deve ofuscá-los o tanto que eles ficarão em estado de choque por uma semana? Diana de repente estreitou os olhos. Estava claro que ela tinha uma ideia interessante, que se apressou em compartilhar com o marido. Por quê? É uma ideia. Você pode tirar uma cunha de uma cunha, como diz o ditado. Jacob e Elizabeth Walker estavam preparando um grande jantar para seus casamenteiros, com quem se encontrariam no domingo. Seria um grande jantar, para não atrapalhar seus futuros sogros. Então, eles contaram com a ajuda de sua filha, Alice. E seu futuro genro, Stepan Zavialov. Sergei, você acha que devo encomendar pato para Amon no mercado ou devo comprá-lo no supermercado? A carne é Prilizadionoi, no forno ela vai secar se a qualidade não for boa, preocupou-se a mãe de Alicia. Ela queria muito impressionar os ricos casamenteiros. Stepan não escondeu da noiva e dos pais dela que seus pais eram muito ricos. Jacob, por sua vez, estava fazendo sua própria lista de vinhos, examinando as ofertas de lojas especializadas em um grande site dedicado ao setor vinícola local. Ele queria comprar 2 garrafas de vinho tinto para o jantar. Mas não conseguia se decidir sobre a melhor relação custo-benefício. Claro, no mercado, Elizabeth, respondeu o marido sem pensar. Você já encomendou a ave para Monu? Olhe, não a traga imediatamente. A mulher deu um grito e correu para chamar o comerciante, e Alice e Stepan, enquanto estavam sentados na cozinha ainda estavam preparando o cardápio de aperitivos e saladas. O jantar tinha que ser perfeito, e o casal estava determinado a conseguir isso a qualquer custo. Mesmo que tivessem que o falir ou com alguns abacates e um abacaxi inteiro. De fato, os pais de Alice eram fazendeiros na província. A família de Walker, após uma longa vida no vilarejo, conseguiu economizar uma pequena quantia de dinheiro para se estabelecer na cidade e finalmente relaxar.
Eles puderam comprar uma pequena casa na periferia da cidade, com um terreno adjacente de alguns acres, onde Elizabeth construiu uma pequena horta para ela e sua filha, e Jacob pôde montar a tão esperada churrasqueira na qual planejava fazer kebabs durante todo o ano. Antes ele simplesmente não tinha tempo para isso. Quando lhes perguntavam por que haviam decidido se mudar para a capital agora, o casal Walker sempre respondia que haviam morado no vilarejo por tempo suficiente para se cansar, segundo eles, por causa da idade. Jacob estava bem perto dos 60 anos, enquanto sua esposa tinha acabado de comemorar seu aniversário de 50 anos. Ela havia acabado de comemorar seu aniversário de 50 anos. Alice era uma pessoa que floresceu tarde, talvez seja por isso que ela quisesse aproveitar ao máximo o ensino superior. Ela percebeu que era sua vez de cuidar dos pais, e isso exigiria muito dinheiro, que ela só poderia obter se destacasse nos estudos. Somente se destacando em seus estudos, e mais tarde, em um emprego bem remunerado em tecnologia avançada. Fora isso, a família Walker era muito discreta, até um pouco reservada, e eles não falavam muito sobre como haviam se tornado fazendeiros. Stepan só sabia que eles trabalhavam a terra com muito afinco e que tinham seu próprio gado, que, devido à idade, o casal achava cada vez mais difícil de manter. Quando sua filha terminou o ensino médio, a família decidiu vender o que restava da fazenda e usar o dinheiro para se mudar para a cidade. Aqui, eles só recentemente se sentiram como verdadeiros habitantes da cidade, adaptando-se gradualmente e se acostumando ao ritmo acelerado da vida na capital. Chegou a manhã de domingo. Stepan foi à casa de Alice com antecedência para ajudá-la e a seus pais a arrumar a mesa e preparar alguns pratos para servir. Quando tudo estava pronto, o jovem casal não pôde deixar de comentar que a mesa estava perfeita e no centro havia um prato enorme com fatias de frutas lindamente cortadas. A coroa era um enorme abacaxi dourado que se erguia como um mastro acima de todos os outros pratos. Os convidados podiam escolher entre 3 tipos de saladas, lindamente colocadas em saladeiras de porcelana com um elegante design oriental. Além disso, sobre a mesa havia vários pratos menores com aperitivos e 3 garrafas de vinho tinto e branco finos, escolhidos pessoalmente pelo proprietário da casa para a chegada dos futuros parentes. O ponto culminante desse banquete de barriga cheia seria o próprio pato de Pequim, que estava definhando no forno naquele momento, e um grande bolo de caramelo e chocolate, cuidadosamente resfriado na geladeira, pois foi feito à mão pela proprietária da casa. Pois era feito à mão pela própria Elizabeth a partir da receita exclusiva da família. A reunião foi marcada para as 6 horas da tarde. Eu tinha que entregar isso aos pais de Alice. Jacob estava usando seu melhor terno, com botas de couro novas, e sua esposa um vestido muito elegante, que lembrava os anos 50, mas mais moderno e austero. Em uma palavra, na reunião casamenteira, os Walkers estavam prontos em todos os braços. No entanto, ao contrário dos pais da noiva, os Stones fizeram planos completamente diferentes, sendo que o principal deles era evitar um acidente. O principal deles era evitar um possível mésalliance ou por todos os meios à sua disposição. Naquela noite, o casal discutiu por muito tempo várias opções de como poderiam afastar para sempre seu Stepan dessa negligenciada família Walker, liderada por sua predadora ou a filha. No final, em suas cabeças amadureceu um plano cuja originalidade poderia invejar o cavalo de Troia dos antigos gregos. Ansiosos para divorciar definitivamente o filho da noiva, que, na opinião deles, pertencia a uma camada social de muito menos prestígio, o casal decidiu ir ao encontro. Vestindo os trapos mais velhos e um tanto surrados, o que era uma pena, ela estava tão decrépita. O cálculo dos pais do noivo era o seguinte: fingiram ser o último dos pobres. Archie e Diana matariam 2 coelhos com uma cajadada só, fariam um filho de bobo na frente de Alice, que, como a mãe pensava, provavelmente já estava contando o dinheiro na cabeça dela e do marido. E afugentariam os odiados casamenteiros, pois conheciam seu futuro genro. Era o herdeiro de um império de móveis. Imagine, Archie, disse Diana, alegremente, virando-se em frente ao espelho e olhando para seu reflexo, eles nos verão e perceberão imediatamente que, em primeiro lugar, perceberão que John os enganou, que ele não é um homem rico. Portanto, não faz sentido fingir para nós, e eles mostrarão sua verdadeira face, suas intenções egoístas. E em segundo lugar, o quê?
Perguntou meu marido com impaciência, que não gostou muito da ideia. E, em segundo lugar, ficará imediatamente claro para eles que não podem tirar nada de nós. E então essa Alice se afastará de nosso filho como uma folha de banho seca. Como uma folha de banho seca. Diana estalou os dedos habilmente, como se quisesse dar força às suas palavras, e depois olhou para o relógio. Bem, podemos começar, é a hora certa. Depois de dar uma última olhada no espelho, a empresária sorriu com orgulho. Os Stones não apareceram na hora certa de propósito. Eles não queriam impressionar a parte hostil como pessoas pontuais e educadas. Por isso, atrasaram deliberadamente o início da reunião. Stepan estava em pânico, dele nunca havia se envergonhado tanto do comportamento de seu pai e de sua mãe. Quando ele tentava ligar para eles sempre ouvia a mesma coisa, o telefone estava temporariamente fora de serviço ou fora de alcance. Alice tentou, sem sucesso, acalmar o garoto. Acalme-se, John, não fique tão nervoso. Talvez seus parentes tenham algum assunto urgente para resolver. Você disse que eles são pessoas muito ocupadas, mas não a esse ponto. O jovem balançou a cabeça, e não existia essa história de desligar o telefone se você fosse a uma reunião. Vocês dois não ficaram sem bateria no celular, ficaram? Stepan se levantou da mesa e tentou ligar para seus pais novamente. Sem sucesso. O filho de empresário sentiu em suas entranhas, claramente seus ancestrais ou estavam tramando algo ruim, mas o quê? Ou talvez, desculpe-me, Stepan. Será que algo aconteceu com eles de repente? Dizendo essas palavras em voz alta, Elisaveta se repreendeu mentalmente. Bem, agora, pelo amor de Deus, eu vou assustar o cara. Ele vai fugir de nós. Mãe. Alice olhou para sua mãe com reprovação. Ela também estava de pé e estava acariciando o braço nervoso de Stepan. Naquele momento, a campainha tocou. Passava pouco mais de 1 hora do horário marcado. Graças a Deus! Exclamou Jacob, e ele correu para o corredor para abrir as portas e deixar entrar os caminhantes de longa distância. Ele correu para o corredor para abrir as portas e deixar entrar os tão esperados convidados. Um momento depois, houve silêncio no corredor. Stepan, sentindo uma desagradável sensação de sucção na garganta, correu para encontrar seus pais e... Ele ficou atônito. Ao ver as roupas de sua mãe e de seu pai, Stepan se sentiu um pouco tonto. Alice, que estava ao lado dele, notou que seu noivo havia ficado pálido de repente. Bem, meu filho, apresente-nos a sua amada. Imitando cuidadosamente a alegria na voz dele, Diana estendeu os braços em um abraço de boas-vindas. E imediatamente se jogou no pescoço do pai da noiva, beijando-o com força em ambas as faces. Ela finalmente se fixou em Alicia. Vá, e você? Então você é Alicia, e você é? Que bom! Vamos nos abraçar também, posso chamá-la de Ofília? Stepan sentiu como se tivesse sido mergulhado em água gelada, seus ouvidos doíam e seus pulmões ficaram subitamente sem oxigênio. Alice abraçou sua futura sogra educadamente, cumprimentou Archie e eles, junto com Jacob, acompanharam todos até a sala de estar. Eles acompanharam todos até a sala de estar. Stepan ficou chocado não tanto com o comportamento exagerado de sua mãe, mas com sua aparência. Ela e seu pai estavam vestidos como se estivessem prestes a ir ao banco dos réus para pedir esmolas. Diana usava um vestido decrépito e desbotado, sobre o qual não hesitava em se jogar, e sobre o qual não hesitava em se jogar. Sobre o qual ela não hesitou em jogar uma túnica ainda mais velha e mais surrada. Em vez de meias calças, ela usava leggings azul escuras nos pés. Do tipo que normalmente se usa para sacudir o carpete pela manhã. Em vez dos sapatos elegantes que uma mulher costumava usar, os pés de sua mãe estavam calçados com botas de borracha velhas. Stepan estava disposto a apostar que por baixo delas. No entanto, o garoto não conseguia imaginar como seus pais poderiam usar tantos trapos velhos. Seu pai também estava bem, ou um agasalho velho, calças de agasalho com bolhas ou nos joelhos e botas altas de pesca. Stone Sr. usava orgulhosamente um grande panamá de verão na cabeça. Nada menos que um lunático urbano.
Stepan, com uma pergunta muda nos olhos, olhava para seus pais, mas eles se comportavam como se nada fosse, como se vestissem assim todos os dias. Diana começou a fazer a Elizabeth e Alice as perguntas mais estranhas e incômodas que lhe ocorriam, e Archie insinuava a Jacob que ele poderia ter bebido mais, para a saúde dos jovens e no vilarejo. Não é esse o costume? A atmosfera cordial foi mantida apenas às custas dos pais da noiva, enquanto Stepan logo começou a se assemelhar a um boneco se contorcendo em sua cadeira, incapaz de mudar qualquer coisa na situação atual. Vá, e esse pássaro que você tem olhando para o peru fumegante, disse Diana. Com certeza você mesmo a abateu, não é? Não é a primeira vez que você tira a vida de uma ave, não é? Como você acha que ela se sentiu? Alice mal conseguia conter o riso, mas Stepan quase engasgou com a salada ao ouvir essas palavras. Mamãe, de onde você tirou isso? Ele olhou para a mãe com um misto de amargura e indignação. Está tudo bem, Elizabeth tentou acalmar a situação, depois sorriu docemente para Stone. Eu mesma não matei o pássaro. Eu mesmo a comprei, no mercado, como qualquer outro frango. Quando tínhamos uma fazenda, às vezes eu tinha que deixar as aves virarem carne, mas é um processo muito diferente. É muito menos emocional e muito mais técnico, não é? Espero ter respondido sua pergunta. Muito completa, obrigada, disse Diana, torcendo o nariz. O nível de nervosismo e a incompreensão mútua continuaram a aumentar lentamente, enquanto mais longe, mais absurdo se tornava o discurso dos pais do noivo. Enquanto isso, Isabel e seu marido se entreolhavam, imaginando os motivos que Diana, que havia se vestido para o jantar como uma pobre sem 5 minutos, mas que, ao mesmo tempo, tinha em mãos, estava perseguindo. Será que ela realmente achava que sua bolsa de $500, agora esquecida na mesa do salão, não chamaria a atenção de ninguém? Ela realmente achava que a bolsa de $500, agora esquecida na mesa do hall, não chamaria a atenção de ninguém, assim como o relógio caro do marido, que ela estava tentando esconder nas mangas de seu agasalho surrado. Os Walkers, é claro, ficaram imediatamente cientes de tudo o que estava acontecendo. Inclusive o comportamento inadequado dos casamenteiros não passava de uma brincadeira. A única coisa que eles não entendiam era o propósito da brincadeira. De qualquer forma, os pais da noiva não queriam estragar tudo. Os pais da noiva não queriam estragar as relações com Sotonai no estágio de conhecimento e, portanto, tentaram tratar seu ato extravagante com toda a compreensão que lhes era inerente. Stepan, que ficou chocado com a brincadeira de seus pais, observou para si mesmo o comportamento de sua futura sogra e de seu futuro sogro é digno de verdadeiro respeito. Outros, no lugar deles, teriam há muito tempo expulsado os casamenteiros descuidados. Os Walkers, por outro lado, se comportaram da maneira mais calma e honrada possível durante toda a noite. Afinal de contas, eles até chamaram um táxi para seus futuros sogros quando eles reclamaram que não tinham dinheiro. Jacob, eu gostaria que tivéssemos uma casa como a sua, ó. Brincou Archie, dando um tapinha no ombro de Jacob. Mas, infelizmente, nem todos nós podemos assar perus. Ou fazer tortas. É verdade, disse Diana, imitando o marido, eu não tenho dinheiro nem para a passagem do bonde. Obrigada por nos convidar, meus queridos. Agora vamos nos ver o tempo todo. A mulher sorriu deslumbrantemente para Elisaveta, que quase ficou abalada com aquele sorriso, que parecia um pouco predatório, mas ela ainda conseguiu conter suas emoções. Você é sempre bem-vindo, disse ela, e foi para a sala pedir um táxi para os casamenteiros. Para pedir um táxi para os casamenteiros. Quando os pais do noivo saíram, Stepan, indo atrás deles, pediu desculpas ao Walker pelo comportamento de sua mãe e de seu pai, e depois ficou mais um pouco para conversar com Alice. Alice, peça desculpas a mim também. Eu não entendo o que há de errado com eles, eles são completamente diferentes. Obviamente, eles queriam se destacar na frente de sua família, mas isso? Alice apenas riu baixinho, abraçando seu amante, e não se preocupe. Você não sabe o que as pessoas mais velhas têm na cabeça às vezes. Talvez eles também tenham inveja de mim. A principal coisa que descobrimos hoje é que sua mãe tem um ótimo senso de humor. Eu não ria tanto em um mês, de verdade.
A noiva garantiu ao rapaz que nada mudaria no relacionamento deles, apesar do constrangimento do jantar. Desde que ele se sentisse seguro perto de Alice e dos pais dela. Desde que você não tenha vergonha de mim, está tudo bem, ele disse a ela com sinceridade. O resto vai se resolver de alguma forma, de alguma maneira. Alice, você é a melhor coisa que eu tenho. Stepan exalou e a beijou suavemente, depois desceu correndo as escadas, seguindo sua excêntrica família. Stepan não disse uma única palavra no táxi, mas olhou cabisbaixo para o pai e a mãe, que, àquela altura, já haviam saído do personagem Oi. Vendo o humor do filho, ele também preferiu o humor do filho. Vendo o humor do filho, eles também preferiram passar o resto do caminho em silêncio. Diana estava muito feliz em seu coração e parecia-lhe que seu número havia produzido o efeito desejado em Walker. Agora eles mesmos se apressariam em se desassociar de quaisquer parentes que os Stones pudessem se tornar, e sua filha, por sua vez, começaria a procurar uma nova vítima, ainda mais rica. Archie estava bastante satisfeito com seu jogo, dele gostava da namorada do filho, é claro, e os pais dele pareciam ser pessoas decentes. Mas uma casa pobre como a da família Walker seria difícil de encontrar. Como todos eles iriam morar lá? É claro que a esposa estava certa, os pais da noiva iriam querer se mudar para a luxuosa propriedade dos Stones na primeira oportunidade. Só que agora não poderiam. O pai da família estava contando com o fato de que o pai e a mãe de Alice, reconhecendo que os pais do noivo eram mais pobres do que eles, cairiam em si e não iriam querer morar lá. Eles tomariam juízo e não iriam querer gerar pobreza. Zavialov Sr. esperava que os Walkers pudessem dissuadir sua filha de um casamento apressado, do qual ninguém precisa. Nenhum dos pais deixou de pensar, naquele momento, no que estava acontecendo com seu filho. Stepan estava realmente muito preocupado com a impressão que sua mãe e seu pai estavam causando em seus pais brancos, por isso, mal podia esperar pelo momento em que eles estariam dentro das paredes de sua casa para finalmente colocar os pontos nos is e cruzar os ts. Tarde naquela noite, um verdadeiro escândalo estourou na casa do Stone. Meu Deus, não acredito que você tenha feito uma coisa dessas. Eu a amo. Stepan gritou com raiva. A mãe do garoto ficou no meio da sala com os braços cruzados sobre o peito. Stepan, acalme-se agora. Filho, fizemos tudo isso para o seu próprio bem, não foi? Para protegê-lo da influência maligna dessa família. Do que está falando, mãe? Que influência? Vocês deveriam ter sido arrastados para fora de lá pelo pescoço, estavam se comportando como dois loucos. O cara andava de um lado para o outro na sala, balançando as mãos a cada frase. É melhor você tomar cuidado com suas palavras, filho, ameaçou o pai. Não duvido que tenhamos ido um pouco longe demais em algum ponto, mas foi necessário. Foi necessário. Você já viu como eles vivem? Eu não ficaria surpreso se, daqui a um mês, o telhado desabasse sobre suas cabeças à noite. O lugar está em estado de total degradação. E daí? Para onde você acha que eles correrão se isso acontecer? Para nós, é claro, e mesmo se isso acontecer. E daí? Os pais de minha esposa não são dignos de se abrigarem em uma casa de marceneiro? Ou estou completamente deslocado e somente os membros da família real podem ficar aqui? Diana juntou as mãos teatralmente. Você já viu sua Alice, por assim dizer, a olho nu? Não. Mas eu a observei a tarde toda e quero lhe dizer o seguinte. Sua Alice é uma ovadia. Não fale assim dela, mãe. Papai, ela está bem. Mas e você, também acha que seu comportamento em Walker é normal? Zavialov Sr. pensou por um momento antes de responder. Afinal de contas, ele era um homem respeitável, e essas piadas só poderiam ter um efeito ruim em sua reputação comercial. No final, ele disse, Stepan, sinto muito, é claro. Alice não é páreo para você, sua mãe tem razão. Não estou dizendo que ela é ruim. Estou apenas constatando um fato. Vocês são de mundos diferentes, filho. Camadas diferentes da torta social, se quiser colocar dessa forma. O garoto está congelado como uma pedra.
Ele não esperava tal traição de sua família. Bem, então eu também sou do outro mundo, pai. Estou indo embora. Vou morar na Valqueirs com Alice em seu alojamento de emergência. Está brincando comigo? Bem, veja quantos dias você volta correndo, filho, disse a mãe. A menos que eles o alimentem com peru todos os dias? Assim que essas palavras saíram de sua língua, Diana imediatamente se arrependeu do que havia dito. Seu filho estava olhando para ela com desprezo genuíno. Prefiro viver com fazendeiros simples, mais honestos, e com a garota que amo do que viver sob o mesmo teto com snobs como você. A mãe levou a palma da mão ao rosto, surpresa, e o pai, por outro lado, ficou subitamente furioso. Como ousa nos chamar assim? Sua mãe e eu fizemos tudo o que podíamos para lhe dar o melhor de tudo, os melhores brinquedos, a melhor educação, as melhores perspectivas. Tenha em mente, Stepan, se você for embora agora, não receberá um centavo de sua herança. Prefiro doar tudo para orfanatos do que alimentar mendigos. Nem uma única veia tremeu no rosto de pedra de meu filho. Então dê tudo. Dê tudo para as crianças, talvez assim, de verdade, algo de bom saia desse dinheiro. Na verdade, são só mesas e cadeiras. Boa sorte. Seu filho pobre coitado vai viver com uma noiva fazendeira ou indesejada. Acabou a comédia. Com essas palavras, Stepan fez uma reverência de brincadeira para os pais e, amaldiçoado pelo pai, desapareceu rapidamente atrás das portas da casa. Ele desapareceu rapidamente atrás das portas da mansão. Naquele momento, Diana se arrependeu pela primeira vez em sua vida do que havia feito com a vida de seu filho. Entretanto, nada do que ela havia feito poderia mudar. A mulher não podia mais mudar. Por um tempo, ela ficou parada no meio da sala de estar, ouvindo o marido xingar Stepan, e depois se retirou lentamente para o quarto. Ela levou algumas horas para perceber que talvez nunca mais vissem seu amado filho novamente. Apesar de todos os protestos de seus pais, o casamento de Stepan e Alice foi realizado. Exatamente um mês depois que o jovem Zavialov deixou a casa dos pais. Em uma modesta casa de campo, o Walker realizou uma festa tranquila, mas bonita. A casa foi decorada com muitos balões coloridos e flores silvestres verdadeiras. Alice adorou. Embora o casamento não tenha sido tão luxuoso quanto poderia ter sido se Stepan tivesse o dinheiro. Se Stepan tivesse o dinheiro de seus pais, mas a atmosfera geral das festividades foi favorável a ele, comida caseira, parentes gentis e simples de sua jovem esposa, que não se importavam com o fato de ele não ter dinheiro. E tão simples de sua jovem esposa, uma agradável sessão na cozinha de verão ao som de um violão de 6 cordas, boas e velhas canções sobre as pessoas e seu amor sincero nos difíceis tempos do pós-guerra. É difícil dizer o que mais comoveu Stepan em tudo isso. A atmosfera geral comovente ou o sentimento de tristeza no fundo de seu coração. Dos únicos que não estavam entre os convidados na casa dele e de Alice naquele dia eram os pais dele. Eram os pais dela. Por mais difícil que fosse admitir isso, Stepan ainda sentia falta de seu pai e de sua mãe aqui. Ele teria adorado compartilhar esse momento maravilhoso de seu próprio crescimento com eles, ver as lágrimas nos olhos de Diana e o sorriso de encorajamento no rosto de Archie, mas, infelizmente, eles haviam tomado sua própria decisão. 3 semanas antes da cerimônia, os Stones receberam pelo correio um convite por escrito para o casamento do filho. Um envelope simples de papel grosso e um cartão barato com lírios brancos. Eles não conseguiram convencer o pai de que seu filho havia crescido. No final, embora a mãe quisesse ir ao casamento e perdoar tudo a seu perverso John, Archie decidiu o contrário. Dele não queria ir ao casamento. Archie decidiu o contrário. Tudo bem, deixe-o sofrer um pouco. É bom para ele, disse o empresário com voz de ferro, e amassou o cartão fino em seu punho forte. Ele queria independência, liberdade. Bem, deixe-o desfrutar dela, sem nosso envolvimento. Assim, os pais simplesmente ignoraram o convite de Stepan, decidindo lhe dar uma lição. Eles ainda esperavam que ele caísse em si. Deixasse sua noiva comprometedora e voltasse para casa no último momento, para o ninho da família. Mais um mês se passou, depois outro, depois outro, depois outro, depois outro. E o filho pródigo nunca mais voltou.
Os problemas surgiram quando ele não esperava. Um dia, Archie deu um mergulho infeliz na piscina e conseguiu pegar uma pneumonia bilateral. A doença se desenvolveu rapidamente e, em poucos dias, literalmente assou o infeliz empresário. Ele achava que não conseguiria lidar com a doença que o dominava. Mesmo assim, o homem decidiu se submeter a um tratamento prolongado em uma clínica particular, onde prometeu se recuperar. Mas só um milagre, mesmo que por muito dinheiro, não aconteceu. A condição de Stone Sr. piorava a cada dia, e os médicos foram forçados a colocá-lo em coma induzido. Diana se viu sozinha, cara a cara com os negócios do marido, e aqui a mulher não está em uma piada assustadora. Chegou um momento em que os negócios do marido, e de toda a família, realmente não tinham a quem recorrer, não havia candidatos adequados, nem mesmo para a administração temporária da empresa. E os que estavam disponíveis? Não tinham o profissionalismo de que Stone precisava. A empresária foi forçada a colocar toda a produção em espera, na esperança de alguma forma, aguentar até que seu marido melhorasse. Infelizmente, como geralmente acontece nessas situações, a paralisação forçada da empresa foi imediatamente usada pelos parceiros inescrupulosos de Archie e no Conselho Geral de Diretores, foi decidido que o proprietário-geral da empresa reconheceria sua incapacidade temporária, o que significava que qualquer um dos proprietários de ações, dentre os gerentes da empresa, poderia vender suas ações com segurança e sair do negócio não lucrativo com lucro. Como se sabe, os tubarões são os primeiros a sentir o cheiro de sangue, e assim, em apenas alguns meses, a empresa foi completamente saqueada. A empresa foi completamente despojada e vendida, deixando o prestigioso negócio das Tones completamente vazio. Diane tentou lutar o máximo que pôde. Ela entrou em contato com todos os amigos e associados de seu marido que, apenas alguns anos antes, afirmavam orgulhosamente serem o conhecidos ou da família Stone. Agora, porém, as coisas haviam mudado. Ninguém queria saber nada sobre o empresário, que estava em coma e não tinha quase nenhuma perspectiva de recuperação. Não demorou muito para que a mulher percebesse que sua família estava completamente arruinada. Mal havia dinheiro suficiente para pagar as contas da casa, mas mesmo isso corria o risco de acabar a qualquer momento. Ao mesmo tempo, as dívidas médicas de Archie estavam aumentando, e logo Diana foi forçada a hipotecar novamente sua bela casa? Apenas para manter seu marido vivo. Foi então que a empresária empobrecida percebeu o verdadeiro custo de sua estimada amizade das elites e de sua elogiada ajuda mútua, que na realidade se revelou um som vazio. Enquanto Diana estava sentada na alisande de sua casa hipotecada, lamentando amargamente o destino que a havia tratado de forma tão injusta, seu celular tocou repentinamente no meio da noite. O celular tocou repentinamente no bolso da jaqueta. Alô, ela soluçou no receptor. Quem é, Diana? É a Elizabeth. A mãe de Alice, a esposa de seu filho. Você se lembra dela? Ela me perguntou sobre o peru no jantar? Por um momento, houve silêncio ao telefone. E então a mãe de Stepan literalmente gritou ao telefone. É claro. Claro que me lembro de você. Elizaveta, minha querida, como você está? Como está o John? Oh, Deus, se você soubesse o que está acontecendo aqui. Foi por isso que ligamos para você, Diane. Jacob pegou o telefone da esposa. Estamos cientes da confusão em que você se meteu. Aguarde um pouco. Logo estaremos aqui e traremos Stepan e Alice. Chega de guardar rancor. Alegre e grata. A mulher voltou a chorar e Elizaveta teve que consolar sua parente emocionada novamente. Algumas horas depois, um enorme utilitário cinza-pérola parou em frente à propriedade dos Stones. A princípio, Diane pensou que seus olhos estivessem falhando ou que alguém tivesse tomado o caminho errado. Mas nada poderia expressar sua surpresa quando, ao volante do caro veículo, ela reconheceu os pais de seu cunhado. Ela reconheceu os pais de sua cunhada. Um segundo depois, Alice e seu marido saíram do carro com facilidade e correram para a mãe dela. Mamãe! Mamãe! Estou tão feliz em vê-la. Perdoe-me por ser tão teimoso, mas eu a amo muito. Stepan abraçou a mãe,
cobrindo o rosto quente dela com os beijos do filho, mas ela só o segurou nos braços com a força que sua idade avançada permitia. Tão apertado quanto seus braços velhos permitiam. John, meu filho, ela sussurrou. Finalmente, quando mãe e filho puderam se separar, era hora de Diana pedir desculpas a Alicia e a seus pais. Perdoe-me por todo esse disfarce. Eu era muito estúpida na época, embora tenha a idade que tenho agora. Mas acho que Deus não me deu a sabedoria para saber o que é ouro. E onde está o ouro? Felizmente, os casamenteiros não lhe guardaram rancor, vieram especialmente para ajudá-la e a seu marido em sua situação difícil e, ao mesmo tempo, para reconciliá-los, esquecendo todas as suas ofensas. E para se alegrarem juntos com a felicidade de seus filhos. Venha, Diane, disse Jacob, cumprimentando-a, sabe, é uma boa ideia deixar o passado para trás. Por que você não me conta o que aconteceu aqui, que você é uma sem-teto? Ouvi um pouco através dos meus canais, que Archie está em coma e que você tem a casa em risco, mas eu gostaria de um pouco mais de detalhes, sabe, para que eu saiba como ajudá-la. A mulher ficou surpresa com essa frase e olhou interrogativamente para o filho e a nora. Mas eles apenas sorriram. Vou lhe contar, é claro. Mas o que você pode fazer por mim, Jacob? Com todo o respeito, é um carro muito bonito, mas... A propósito, onde você o comprou? Os Walkers apenas sorriram, sentindo a curiosidade na voz de seu parente. Descobriu-se que, embora fossem fazendeiros, eles tinham uma fortuna multimilionária em suas contas. Por muitos anos, a família Walker foi proprietária de uma empresa de carnes dedicada à produção e aquisição de vários tipos de carne. Poucos sabiam que os reis da carne não tinham o hábito de se gabar de sua riqueza, desempenhando habilmente o papel de simples nativos do vilarejo. Mantendo-se nas sombras, eles, no entanto, durante todos esses anos conduziram seus negócios com sucesso, assim como sua filha nativa e acostumada. Alice estava acostumada, desde a infância, a confiar exclusivamente no conhecimento deles. Porque ela sabia que o dinheiro é uma coisa muito inconstante, e a qualquer momento, ao menor erro, ela pode ficar sem nada. É por isso que ela ficou tão comovida com a oferta de Stepan de pagar pelo laboratório destruído no incêndio. O reitor da universidade era uma das poucas pessoas que sabia muito bem de onde Alice Walker vinha. De onde Alice Walker veio. Ele poderia ter pago os reparos do laboratório de uma só vez, mas o reitor teria pensado em outra coisa para arrancar ainda mais dinheiro do estudante rico. O altruísmo de Stepan e sua vontade sincera de ajudar. Sugeriram à garota que ela sempre poderia confiar nesse homem, independentemente de quanto dinheiro ele tivesse. Diana ficou francamente chocada com a história de Alice e seus parentes. Afinal, foram eles que enganaram a família de marceneiros com sua modéstia e simplicidade, e não o contrário. Ela agradeceu a Deus e ao próprio destino por terem enviado pessoas tão maravilhosas e atenciosas para ajudá-la e imediatamente se arrependeu de sua própria intolerância e snobismo. Depois de se abraçarem e se perdoarem, os casamenteiros começaram a agir. Primeiro, os Walkers pagaram pela operação de Archie, que foi bem sucedida e tirou o homem de um coma induzido por um médico. O empresário ficou bastante chocado ao ouvir a versão de sua esposa e de seus novos parentes. Depois de saber que os casamenteiros haviam realmente salvado sua vida, Ravialov também se arrependeu e pediu desculpas sinceras à família de sua cunhada. Depois disso, os reis da carne investiram toda a sua energia, conexões e muito dinheiro na reconstrução dos negócios de Stone. Para reconstruir os negócios de Stone, Archie, que estava em reabilitação de longo prazo na época, da melhor forma possível, ajudou-a a tirar o seu próprio negócio da falência. É claro que muito foi irremediavelmente destruído, mas eles ainda conseguiram restaurar alguma coisa. Agora os cônjuges têm uma empresa muito menor, o que os ajuda a aprender a viver dentro de suas possibilidades e a valorizar cada rublo ganho mais do que antes. Mas com seus parentes, os Stones mantêm um relacionamento mais reverente e gentil. Eles se visitam com frequência e não hesitam em receber o Walker em sua própria casa de campo, agora mais compacta. Que, por sinal, foi construída bem ao lado da casa das crianças. Além disso, as duas famílias agora estão esperando um novo milagre, que deve acontecer nos próximos 9 meses.
Alice está grávida e, em breve, dará a seus pais e aos pais de seu marido favorito um neto ou neta maravilhoso. A menina ainda não foi submetida a um ultrassom, portanto, todos terão uma grande surpresa.